Olá, tudo bem com você? Desta vez eu tenho a grande alegria de entrevistar aqui um amigo. Nós cursamos o mestrado em teologia no UNASP anos atrás e eu me refiro aqui ao pastor Silvano Barbosa. Pastor Silvano, eu vou ler aqui para você o currículo dele, é difícil decorar tantas informações, né? Ele é doutor em missiologia pela Andrews University, ele se formou em 2017, cursou o mestrado em teologia pastoral no UNASP em 2010. Graduou-se em teologia pela FADBA, Faculdade Adventista lá da Bahia, em 98. Ele fundou e foi editor também do jornal da Missão Foco na Pessoa, entre 2012 e 2017. Tem experiência em teologia aplicada, atuando principalmente nas seguintes áreas: ministério pastoral, missão, mobilização de pessoas e organizações missionárias. Foi pastor distrital, líder de publicações, ministério pessoal, escola sabatina e secretário ministerial nas seguintes associações: Mineira Sul, Paulista Leste, Norte Paranaense e Paulista Central da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Atualmente, o pastor Silvano é professor titular de teologia no Centro Universitário Adventista de São Paulo e professor honorário na Universidade Peruana Unión. Ele é casado com a enfermeira Léa Sampaio, com quem tem 2 filhos, Davi e Liz. Pastor Silvano, é uma alegria, um prazer poder conversar com você, né, nesse momento aqui, nessa entrevista. E o que me fez convidá-lo, na verdade, além da sua formação, você poderia falar sobre vários assuntos aqui muito interessantes, especialmente na área de missão, né? É algo que a Igreja Adventista realmente sempre se caracterizou como uma igreja missionária, e nesse tempo ainda mais, né, precisamos dessa consciência missiológica. Mas o que eu assisti nesse fim de semana e achei assim fantástico foi uma série que você produziu e apresentou, uma série com o título Raça e as Escrituras. Depois aí da morte bárbara, né, absurda, do senhor Floyd lá nos Estados Unidos em maio, quem não sabe desse assunto, né, quem esteve na Terra nos últimos meses aí, os últimos 2 meses, sabe o que aconteceu por lá, e toda a discussão que foi gerada por causa desse evento, desse acontecimento trágico, né, em relação a racismo, preconceitos e violência e tudo mais, né? Manifestações foram aí feitas em todo o planeta, né? E eu creio que essa reflexão que você faz aqui nessa série, pastor Silvano, ela é muito bem-vinda, especialmente nesse momento, embora nunca tenha deixado de ser importante, né? Eu gravei algum tempo atrás aqui, está no meu canal, inclusive vou deixar aqui o link para você assistir, uma entrevista com o Davi Boechat, jornalista lá do Rio de Janeiro, sobre essa questão do racismo na história do adventismo, na Bíblia também, uma abordagem um pouco diferente daquela que vamos ter hoje aqui neste vídeo. Mas eu acredito que possa servir até de complementaridade àquele conteúdo. Foi uma conversa muito interessante também com o Davi. Nós mostramos, inclusive, na história do adventismo, um momento em que os pioneiros, né, eram fortes defensores do abolicionismo e lutavam contra essa chaga social chamada racismo, né? Então, pastor, a primeira pergunta é a seguinte: qual foi o seu objetivo ao produzir essa série tão bem feita com o título Raça e as Escrituras? Muito bem, pastor Michelson, boa tarde. Olha, mais uma vez, muito obrigado pelo convite para estar com você aqui nessa entrevista. Eu já tenho uma relação com você de vários anos, tenho uma admiração profunda por você, pelo seu trabalho como jornalista, como escritor, como pastor, né, como palestrante. O seu alcance é extraordinário. Você tem sido usado por Deus de maneira muito ampla e eu me sinto honrado pelo privilégio de poder estar aqui conversando com você. Amém. Eu quero cumprimentar também os amigos e os seus seguidores nas suas mídias sociais, especialmente aqui no YouTube. E eu quero dizer o seguinte, olha, eu tomei a iniciativa de produzir e apresentar essa série porque, como você mencionou, desde que George Floyd foi assassinado lá no dia 25 de maio, o mundo experimentou uma situação sem precedentes. Como assim sem precedentes? Nunca teve protesto contra o racismo? Sim, houveram protestos anteriores, especialmente nos Estados Unidos, durante o século XX, e 3 grandes protestos ocorreram em 1919, depois em 1943 e o principal deles em 1968. Mas nenhum deles teve a composição dessas ondas de protestos que surgiram depois da morte de George Floyd. Por quê? Porque agora essa onda de protestos tornou-se um movimento mundial. Arrastou pessoas às ruas de Nova York, de São Paulo, do Rio de Janeiro, de lugares na Ásia e outros lugares do mundo.
né? Fez com que estátuas de proprietários de escravos fossem arrancadas tanto nos Estados Unidos quanto na Europa e em outros lugares também. Então, e o mais interessante é que agora esse é um movimento interracial, não é um movimento organizado somente por aquelas pessoas que querem promover os direitos e o bem-estar da comunidade negra. Nós tínhamos negros, brancos, asiáticos, latinos, morenos, todos lutando por uma mesma causa. Então nós vemos uma nova fase da população, um novo entendimento da população acerca da luta contra o racismo sistêmico. Como cristãos, nós não podemos fazer de conta que isso não diz respeito a nós. E nós não podemos fazer de conta que isso não afeta a vida dos nossos irmãos, não faz parte do dia a dia das nossas comunidades. E nós precisamos abordar esse assunto do ponto de vista bíblico. Mas ainda mais importante, nós precisamos nos lembrar que textos bíblicos têm sido utilizados nos últimos 4 séculos para forjar, para moldar atitudes raciais e para justificar segregação, racismo, muitas vezes, e a própria escravatura. Então é importante que, como cristãos, nós tenhamos uma compreensão clara de qual é a posição da palavra de Deus acerca de um tema tão importante como este. É interessante, né, que quando a gente estuda, né, aspectos mais científicos, também a gente percebe que é uma discussão, eu até conversei sobre isso também com o Davi na outra entrevista, né, que é uma discussão importante, mas com uma base que não deveria existir, na verdade, porque o criacionista entende que somos, enfim, uma única raça, né, a raça humana, né? Mas que bom que você traz esse assunto. A Igreja Adventista ela tem uma bandeira que é o quebrando o silêncio, né? E a gente deve quebrar certos silêncios em várias áreas. E esta é uma delas também. Então, mais uma vez, aí, parabéns pela sua iniciativa. Agora, a pergunta é a seguinte: o racismo, o conceito de raça, enfim, né, o conceito de raça, ele é científico ou é cultural? É uma excelente pergunta. Porque o que é raça? Se a gente for analisar desde a raiz, né, o que é a raça? A raça é uma forma de classificação dos seres humanos. É uma forma de nós identificarmos as pessoas. Mas quais são os critérios utilizados para fazer essa classificação? Normalmente, os modelos tradicionais e os mais básicos são dizer, olha, você é branco, você é preto, você é pardo, e assim classificamos as pessoas dessa forma. Mas, de fato, raça está nos olhos de quem está vendo. Porque isso não é um fato cientificamente comprovado. Não é algo que pode ser sustentado biologicamente. Não é um fato objetivo da natureza. Obviamente, há diferenças entre um típico europeu e um típico africano. Mas o que uma ampla gama de estudos revela é que essas diferenças são superficiais. Literalmente, elas não são mais profundas do que a pele. A raça só pode ser considerado algo real, digamos assim, quando nós tomamos apenas uma característica em detrimento de outras características e apontamos essa característica como a determinante, como aquela que define como classificar as pessoas. Mas esse tipo de classificação é subjetiva, não é objetiva, não é científica. Então, raça pertence à esfera da cultura e não à esfera científica. E há vários exemplos disso, várias pesquisas que comprovam isso. Quero apresentar aqui apenas uma ou duas. E se você tiver interesse em uma informação um pouco mais detalhada e ter as referências também, eu faço aqui o convite para você ir lá no canal e assistir a série e você vai ter todas essas referências. Inclusive, pastor, vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para a playlist lá em seu canal, para que a pessoa possa assistir essa série de 5 episódios, né? Ficará disponível aqui, então, na descrição. Muito bem. Então, vamos a alguns exemplos do que eu estou dizendo. O Dr. Jared Diamond, por exemplo, ele é um pesquisador da Universidade de Los Angeles, ganhador do prêmio Pulitzer, um homem muito experiente, e ele faz uma classificação da raça humana com base, do ser humano, né, com base numa característica muito peculiar, que são as impressões digitais. Acho que não pode ter algo mais peculiar do que isso, né? As impressões digitais. E ele apresenta aqui 3 tipos distintos de impressões digitais. Quer dizer, os seres humanos produzem 3 tipos distintos de desenhos de impressões digitais. São as presilhas, o verticilo e o arco, são chamados assim. Presilhas são mais comuns entre pessoas que vivem na Europa, na África e na Ásia. O verticilo, esse desenho, é mais encontrado entre os habitantes da Mongólia e os aborígenes australianos, que têm características físicas totalmente distintas. Mas essa característica humana é encontrada mais nesses 2 grupos.
E, ao mesmo tempo, os afros são encontrados predominantemente entre pessoas do sul da África e do centro da Europa. Então, se o critério objetivo de classificação racial fosse as impressões digitais, nós teríamos uma composição racial completamente diferente no planeta. Vamos ver, por exemplo, uma outra descrição do que estamos falando. A altura. Talvez a altura seja a característica humana mais visível, né? Se esse fosse o critério para estabelecer raça, as pessoas na África teriam as menores raças do planeta, porque os pigmeus estão lá, que em média tem 1,37 m de altura, e também os mais altos, os povos nilóticos, estão lá também, que em média tem 1,98 m de altura. Um outro pesquisador, o Dr. William Boyd, publicou uma pesquisa muito interessante que classifica o ser humano com base em uma outra característica muito peculiar, que é o cerume, a cera do ouvido. Interessante que o ser humano produz dois tipos distintos de cera de ouvido. A cera, uma mais úmida e pegajosa, que é produzida por um gene dominante, e uma mais seca e escamosa, produzida por um gene recessivo. Se esse fosse o critério de classificação racial, nós teríamos uma composição totalmente diferente no planeta. Por quê? Porque cerca de 90% dos habitantes da Ásia produzem a cera do tipo escamoso e mais seca. E enquanto o pessoal da Europa, dos Estados Unidos, da África, produzem a cera do tipo mais úmida e pegajosa. Então, a cera de ouvido divide a humanidade entre leste e oeste, entre oriente e ocidente, e ao mesmo tempo une os negros americanos com os brancos americanos, né? Fazem parte do mesmo grupo. Mas talvez a forma conclusiva de mostrar que raça não é uma questão de ciência, mas sim uma questão de cultura, é o estudo do DNA. O Dr. Kenneth Kidd, que é professor emérito da Faculdade de Medicina Yale, nos Estados Unidos. Ele diz, a sua pesquisa mostra que não há raças dramaticamente distintas entre os seres humanos, porque altos níveis de variação genética podem ser encontrados até mesmo em pequenas populações isoladas. Então você encontra um grupozinho de esquimós vivendo lá no ponto digamos, do Alasca ou da Rússia, lá dentro daquela pequena população. A variação genética é muito grande, não é uma raça homogênea entre aquelas pessoas. Você encontra uma vilazinha lá na África, com poucas pessoas vivendo. Há uma variação genética ali maior. Por falar nisso, há mais variação genética só na África do que no restante de todo o planeta junto. Então, exatamente porque os níveis de variação são tão grandes entre nós seres humanos que é impossível classificar geneticamente, cientificamente, os seres humanos por raça. Então, só é possível classificar a raça quando a gente toma uma característica específica arbitrariamente e define essa característica como aquela que define qual é a raça. Mas isso não é um critério científico, é um critério subjetivo. Mas como é que a gente mostra, então, que raça não pertence à ciência, pertence à cultura? Quando a gente observa, por exemplo, que o conceito de raça varia de lugar para lugar. De fato, está nos olhos de quem vê. Por exemplo, na minha própria experiência. Ontem eu tive uma conversa com o Dr. Rodrigo Silva. E ele me perguntou, como é que você se sente? Você se sente negro? Você se sente pardo, branco? Como é que você se vê? E a forma como nós nos vemos tem muito a ver com o lugar onde nós crescemos. Né? A nossa cosmovisão, de alguma maneira, é influenciada pela cultura. Não deve determinar, né, a maneira como nós nos enxergamos, mas influencia. E esse é o nosso desafio, né? Não sermos influenciados pela cultura a ponto de não pensarmos biblicamente. Né? Esse é o nosso maior desafio. Mas aqui no Brasil, por exemplo, eu cresci sendo chamado de moreno, sendo considerado uma pessoa morena. E eu me considero moreno. Mas quando eu cheguei nos Estados Unidos, as pessoas olham para mim e dizem, você é latino. Então não importa se você é moreno, um pouco mais claro, um pouco mais escuro, você é latino. Né? Se você é branco, você é latino. Se você tem uma pele mais escura, lá você simplesmente é latino porque você vem dessa região do mundo. Então, do México para baixo, todo mundo é latino. Mas eu tive da Índia também. E tive a oportunidade de conversar e passar um tempo lá. Eu almocei um dia com o pastor da igreja adventista de fala inglesa, de Mumbai. E ele me falou uma coisa que eu não esqueci. Ele falou assim, olha, Deus te abençoou com uma cor, que se você vier aqui para a Índia, você pode alcançar as classes mais altas da sociedade. A gente não tem acesso a essas pessoas, a gente não consegue falar com elas. Se você fosse um missionário aqui, você poderia pregar para essas pessoas. Então, lá na Índia, eles me consideram branco, eu seria considerado branco. Então, raça varia de lugar para lugar. Por exemplo, os irlandeses. Até pouco tempo, nos Estados Unidos e na Inglaterra, os irlandeses não eram considerados brancos.
Se a gente falar de alguém branco, é um irlandês, mas eles não eram considerados brancos. Os índios, por outro lado, índios americanos, eram considerados brancos e passaram a ser considerados pele vermelha. No Brasil, uma pessoa que é fruto da união entre um branco e um negro pode ser considerado branco se a sua pele for mais clara. Nos Estados Unidos, é considerado negro. Na África, ainda que a pele seja clara. E nos Estados Unidos, ou melhor, na África do Sul, é considerado de cor. Né? No Japão, por exemplo, a cor da pele não tem qualquer papel no processo de definir a raça. Então, a raça, de fato, o conceito de raça está nos olhos de quem vê. Não é um fato objetivo da ciência, não é um fato objetivo da natureza. O conceito que desenvolvemos é influenciado pelo local onde nós estamos, pela cultura na qual estamos inseridos. Muito bom. Que aula, hein? Sabe, pastor, eu li anos atrás um artigo científico falando justamente sobre os genes que expressam, né, características como cor de pele, formato do nariz, tipos de cabelo, enfim. E, segundo os autores, especialistas, né, em genética de populações, como você disse, reforçando o que você comentou há pouco, né, pode haver variação genética muito maior entre dois negros do que entre um negro e um branco, por exemplo, ou entre dois brancos e um negro e um branco, porque, como eu disse, os genes que expressam essas características, digamos, secundárias, eles são tão menos quantidade do que outros que codificam outras funções que, geneticamente falando, é um absurdo até se falar em termos de raça. Tanto é que, eu não sei se eu estou enganado, mas pelo menos desde que eu li isso há um bom tempo atrás, quando eu escrevo algum artigo, faço alguma pesquisa ou faço palestras, eu até evito esse termo raça, entendeu? Prefiro usar etnias, né? Porque tem mais que ver com cultura, realmente, do que com a biologia, com a genética, né? E não sei se eu estou enganado, mas pelo menos eu procuro... Você está perfeitamente correto, eu concordo plenamente com o que você está dizendo. Eu costumo dizer assim, nós somos apenas uma raça, né? Nós somos a raça humana. Exato. E esse é um conceito criacionista. Na verdade, eu até tenho aqui o livro, mas acabei não lembrando de pegá-lo. Tem um livro de Charles Darwin que é colocado debaixo do tapete muitas vezes, que é A Origem do Homem. A Origem das Espécies é o mais conhecido, né? Mas no A Origem do Homem, Darwin apresenta um conceito bastante racista. Aí sim, você vê que, na verdade, o racismo não tem que ver com o cristianismo. Daqui a pouco a gente vai entrar de cabeça aqui na Bíblia, porque a proposta realmente é essa, né? Mas já pincelando alguma coisa. Não é um conceito bíblico, não é um conceito cristão. Na verdade, isso vem do darwinismo social, século XIX, né? E Darwin deu uma má contribuição nesse aspecto, né? Ao sugerir que realmente houvesse raças superiores a outras. E quem que embarcou nessa ideia e que aproveitou isso, né? É um outro livro que eu tenho aqui muito bom, o título é Até o Fim, da Traud Jung, que foi secretária pessoal de Adolf Hitler nos últimos anos ali do Führer, né? Depois ela se arrependeu de tudo isso, escreveu esse diário, né? E ela diz ali o seguinte, que eu acho muito revelador, que Hitler se valeu das ideias de Darwin para promover suas pretensões eugenistas, né? Então ele classificava a raça ariana, coincidentemente a sua, né, interessante, como sendo a superior, e outras, né, como os negros, colocava também no mesmo pacote ali os homossexuais e outros grupos, né, os judeus, como sendo então raças inferiores. Então ele estava dando simplesmente uma mãozinha para a seleção natural ao acelerar um processo que no fim do qual culminaria com a sobrevivência dos mais bem adaptados à vida, né, os superiores. Então veja como é perigoso, como ideias são perigosas. Até a título de um livro, né? Ideias têm consequências. E nesse caso esses conceitos são muito ruins. Outra ideia ruim que existe em nossa sociedade tão ideologizada, né, é essa ideia de segregação mesmo, de separação, né? Homem versus mulher, mulher versus homem, pretos versus brancos, brancos versus pretos, e assim cria-se uma divisão de classes que é totalmente artificial para o cristianismo, né? E nós devemos realmente levantar a voz contra essas coisas. Por isso, mais uma vez, pastor, parabéns por quebrar o silêncio também nesse aspecto aqui, né? Bom, o senhor falou algo interessante aí, que é nossa cosmovisão deve mais se basear na Bíblia do que na cultura que nos rodeia. Gostei disso. E a pergunta agora, então, é bíblica, né? Afinal de contas, Adão e Eva eram brancos ou pretos? Essa é uma ótima pergunta, né? Alguém pode perguntar, mas como é que você vai saber, né? Ou então alguém pode perguntar, que diferença faz saber se Adão era branco
ou preto. Essa, Então, essa segunda pergunta acho que valeria realmente levar em consideração. Não faz diferença, mas como o tema aqui agora é esse, né? Vamos ver o que podemos extrair da Bíblia a esse respeito. Exatamente. Então, eu quero dizer o seguinte, que as discussões relacionadas à cor de Adão não surgiram simplesmente do orgulho racial ou da curiosidade humana. As pessoas não começaram a debater sobre esse ponto simplesmente por curiosidade, porque queriam provar que a sua raça foi original. Na verdade, havia um propósito mais nobre por trás disso, que era o propósito de justificar a relevância da Bíblia. Mas o que a Bíblia tem que ver com isso? Então, perceba que quando a expansão europeia marítima começou a ocorrer a partir dos anos 1500, eles começaram a perceber a grande diversidade racial no mundo. Eles começaram a ver isso, começou a ficar evidente isso. E isso representou uma ameaça real também à autoridade da Bíblia, que diz que todas as pessoas descendem do mesmo par de pais originais, Adão e Eva. Então a pergunta que eles começaram a fazer de maneira séria foi: então, se todos descendem de Adão e Eva, como é que pode haver diferenças tão gritantes, tão profundas? Então, algumas pessoas não conseguiram conciliar essas ideias e aí começaram a apresentar propostas que não são compatíveis com a palavra de Deus. Mas houveram aqueles que tentaram conciliar isso com a palavra de Deus. E com base nisso surgiram essas discussões sérias que visavam, de fato, encontrar uma argumentação lógica, coerente, que justificasse a Bíblia e que justificasse a história de Adão. Mas há um outro ponto importante também. É importante a gente lembrar que todo o esquema doutrinário cristão está baseado nisso, né? Na criação, está baseado nisso, nessa concepção. Por quê? Porque como cristãos nós acreditamos que Deus criou o homem perfeito. A queda de Adão e Eva ocorreu, eles transferiram o pecado aos seus descendentes, então todas as pessoas passaram a ser pecadores. E o que aconteceu? Por meio de Jesus Cristo, todas as pessoas podem obter o perdão, regeneração e podem retornar ao estado original quando Jesus voltar. Mas para que essa história fosse aplicável a todas as pessoas do planeta, isso exigia que todos fossem descendentes de Adão e Eva. Porque se houvesse um par, por exemplo, se houvessem pessoas que não descenderam de Adão e Eva, então essa história não se aplicaria a eles. Como, por exemplo, houve sim a teoria da poligênese, né? Então, muitas pessoas desenvolveram a compreensão de que, na verdade, houve mais de um par original de pais para a raça humana. Essa foi uma das posições não bíblicas para tentar explicar a diversidade racial. Então, as discussões tinham uma fundamentação, um objetivo de justificar a Bíblia e de validar a narrativa bíblica. Muito bem, quais foram as opiniões que se desenvolveram ao longo da história? Basicamente 3. Essa discussão ganhou força durante a época do iluminismo, quando houve uma tentativa séria de responder essa pergunta. Então, os autores iluministas europeus, o primeiro impulso deles foi imaginar que Adão, ou supor que Adão era como eles mesmos, brancos. E muitos autores propuseram isso, que a cor original da humanidade era branca e todo mundo deveria entender assim. Sibley, por exemplo, que é autor de vários livros, escreveu muitas obras nessa área contando uma história do desenvolvimento natural da humanidade, e ele diz que não havia raça humana, ou melhor, não havia raça negra na humanidade até o dilúvio. E ele acreditava também que os primeiros africanos eram brancos e tornaram-se negros como consequência da ação do clima ao longo de várias gerações. Só que a ideia de que o ser humano original era branco não se encaixava muito bem com a maneira iluminista de pensar, a maneira racionalista de pensar. Era muito mais óbvio, muito mais lógico, muito mais racional acreditar que uma cor intermediária foi a cor natural, porque da cor intermediária nós teríamos os brancos e teríamos os negros. E há vários autores que argumentam nesse sentido. Um deles é interessante, um autor americano, Martin Delany. Ele diz o seguinte: olha, a gente deve se lembrar que a palavra Adão significa vermelho, né? E é comum, é uma coisa assentada entre nós estudiosos, que o nome do primeiro homem veio exatamente da cor da sua pele. Então, nós devemos acreditar que o ser humano original era da cor da argila, como a cor dos índios americanos de pele mais clara. Então, muitos argumentaram nesse sentido. Ao mesmo tempo, dentro das comunidades médicas, começou a surgir uma opinião que tornou-se muito respeitada de que o primeiro homem havia sido negro. E há duas pessoas que representam principalmente esse grupo aí. O primeiro é o médico escocês John Hunter.
ele tornou-se muito famoso, celebrado, e ele diz o seguinte, ele especulou, mas ele diz assim, olha, quando você observa um grupo onde há um membro totalmente negro, se você observa bem, você vai ver que esse grupo anteriormente havia sido totalmente negro. Ou seja, isso houve variações, há componentes nesse grupo de outras cores, mas originalmente todos os membros desse grupo eram negros. E ele usa essa argumentação para se referir à origem da humanidade. Um outro estudioso que tornou-se talvez o principal, como posso dizer, não diria um geneticista, mas uma das pessoas relacionadas que estudou as etnias do século XIX. E ele diz o seguinte, que há 3 tonalidades principais nos seres humanos, 3 tonalidades de pele principais nos seres humanos, que é o melânico, o preto, o albino, o branco, e o amarelo. E ele diz o seguinte, olha, poucas pessoas no planeta são completamente brancas. E melânico, ou seja, a cor negra, é a tonalidade prevalente na maioria dos seres humanos. Então, as discussões ficaram nesse sentido. Mas aí eu conversava com um amigo ontem, é um amigo de muitos anos, ele falou assim, "Mano, mas você não respondeu. Afinal, que cor era? Era branco, era preto ou era amarelo?" Então, o que a Bíblia fala sobre isso? A Bíblia apresenta com certo grau de detalhes as linhagens dos filhos de Noé. Porque todos os descendentes, todos os seres humanos são descendentes de Adão e Eva por meio de Noé e a sua esposa e os 3 filhos deles e a esposa de cada um deles. Né? Eles foram os únicos sobreviventes do dilúvio. Então todos os demais, depois deles, descenderam deles. A Bíblia mostra com certo grau de detalhes as descendências de cada um deles. Mas a Bíblia não faz nenhuma menção da cor de cada uma dessas pessoas. A Bíblia descreve pessoas de carne e osso. Gente real, que viveu, que desenvolveu atividades, que fundou cidades como Nimrod, por exemplo, que fundou Babilônia, que fundou Nínive e outras pessoas mais. Mas a Bíblia não faz nenhuma questão de detalhar a cor dessas linhagens. Na verdade, o tema goza de uma certa invisibilidade na Bíblia. Porque a Bíblia descreve a descendência, né, mas não descreve a cor da pele, não está preocupada com isso. Uma das poucas exceções disso é visto lá no livro de Jeremias, capítulo 13, verso 23, onde é feito o questionamento: pode o etíope mudar a sua pele ou o leopardo mudar as suas manchas? E a gente vê que esse tema é absolutamente insignificante na Bíblia no Novo Testamento. Lá em Atos, capítulo 17, verso 26, é dito que Deus, de um só sangue, de um só homem, fez todas as raças para habitarem sobre a terra. Então, na Bíblia, as pessoas são diferenciadas não com base na cor da pele, mas com base no caráter. A Bíblia não está preocupada em descrever qual é a cor das pessoas, porque isso simplesmente não é relevante. Na Bíblia, a raça não tem que ver com cor da pele, tem que ver com descendência, tem que ver com linhagem. Há uma preocupação, sim, em identificar as linhagens, mas nenhuma preocupação em identificar que cor tinha cada uma dessas pessoas. Mas o que a Bíblia fala, assim, com muita clareza, e para terminar aqui, pastor Michelson, é o seguinte, é que todas as pessoas, de todas as etnias, de todos os descendentes, de todas as linhagens, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Está em Romanos capítulo 3, verso 23. A Bíblia diz com muita clareza que a consequência do pecado é a morte. E como todos pecaram, todos estão sujeitos à morte. Está em Romanos 6, verso 23. A Bíblia diz lá no livro de Gálatas, capítulo 3, versos 27 e 28, que por meio de Jesus, todos os pecadores podem ser feitos filhos de Deus. E na condição de filhos de Deus, agora já não há judeu nem grego. Não há macho nem fêmea. Não há escravo nem livre. Porque todos somos um. Você falou muito bem anteriormente, nós pertencemos a uma única raça, a raça humana, a raça dos que foram redimidos pelo Senhor Jesus. E finalmente a Bíblia diz lá no livro de Apocalipse, capítulo 7, verso 9, que haverá no céu uma grande multidão de todas as raças. Interessante que em Mateus 24 é dito que o evangelho vai ser pregado a toda etnia, pantatá etni, a todo grupo de pessoas com linguagem e cultura distintas. E lá no céu haverá pessoas de todas as etnias, de todas as tribos, línguas, povos e nações. Então essa deve ser a nossa preocupação. Não sabemos qual foi a cor original da humanidade, as discussões são relevantes,
apresentam opções válidas e você pode chegar à sua própria conclusão, você pode estudar e chegar à sua própria conclusão, mas a Bíblia em si não está preocupada em definir esse aspecto porque ele não é relevante para o propósito dela. Qual o propósito dela? É levar o ser humano de volta ao seu estado original, e isso é feito por meio de Jesus Cristo. muito bom mesmo, pastor. Agora, essa indicação, né, de que Adão pudesse ter uma cor mais de apache, né, de pele vermelha, é interessante, né? Adão, ou Edom, né, que tem a mesma raiz ali de vermelho, né, da cor da terra. E outra, isso foi preservado no latim, né, com a palavra humus, de onde vem também humanidade, né? Então, olha só, ideias que talvez possam apontar realmente para uma coloração mais da terra, até porque nós somos tirados da terra, né? Eu fico pensando na tremenda versatilidade do DNA desses primeiros pais, né, Adão e Eva, né, dos quais toda essas matizes, né, que compõem hoje a humanidade derivaram, né? Então, realmente, as espécies básicas, não só Adão e Eva, mas os animais também, eles tinham já essa capacidade de variação, de biodiversidade, como chamamos hoje, né? E hoje, então, nós vemos apenas realmente modificações limitadas das espécies originais. O mesmo aconteceu com a humanidade. Isso é bem interessante e a visão criacionista acomoda muito bem esses conceitos, né? Bom, a gente sabe também que, pastor, há pessoas que não compreendem talvez muito bem o todo da obra no que diz respeito à Bíblia, né? Você acabou de expor muito bem para nós que a Bíblia não está preocupada com conceitos de cor de pele, essas coisas que tomaram uma relevância, estranhamente tomaram uma relevância em nosso mundo, né? Enfim. E há também aqueles que extraem da Bíblia coisas que não são bíblicas, como, por exemplo, alguns que dizem a Bíblia é machista. Não, a Bíblia ela mostra, né, uma sociedade que, sim, foi machista, mostra uma sociedade escravocrata, mas também mostra um Deus que trabalhou com essa mentalidade até o ponto de eliminar isso da mente dos cristãos, mas também há pessoas que se valem de histórias, de relatos, de maldições para defender ideias que não são bíblicas, como o racismo. E eu queria que você explicasse para a gente agora o assunto lá de Caim, né? A famosa marca de Caim. Que marca era essa? Que alguns dizem ser a pele escura. Será que foi isso mesmo? Muito bem. Será que a marca de Caim foi uma pele escura? Olha, a palavra marca, utilizada ali em Gênesis capítulo 4, verso 15, é a palavra ot. Essa palavra é utilizada na Bíblia com vários significados. Ela pode significar advertência, sinal, marca, maravilha, e pode significar também uma letra. É a tradução mais comum da palavra ot. Então, ao longo da história, os intérpretes apresentaram inúmeras opções para definir qual foi a marca de Caim. É interessante que a Septuaginta, uma tradução antiga do Antigo Testamento para o grego, que foi concluída cerca de 200 anos antes de Cristo, e por isso é muito confiável, né, e por isso é muito valorizado pelos estudiosos das línguas bíblicas, ela traduz as palavras fugitivo e vagabundo, porque é dito lá nos versos 13 e 14 e 15 de Gênesis capítulo 4, que depois de cometer o crime, Caim foi expulso do convívio familiar para viver como um fugitivo e errante, ou vagabundo, ou vagueando pela terra. Então essas duas palavras, na Septuaginta, são traduzidas com palavras que significam gemendo e tremendo. E isso fez com que se desenvolvesse uma tradição que diz que a marca de Caim foi torná-lo paralítico. Ou seja, eles dizem, Deus tornou Caim paralítico. Isso é uma tradição muito antiga. Entre o judaísmo antigo também, há uma quantidade enorme de posições, mas duas delas se destacam. O rabino José ben Anan, que viveu no segundo século, morreu no ano 245, ele diz que a marca de Caim foram chifres. Deus fez um chifre crescer na cabeça, na testa de Caim. Já o rabino Rashi, que viveu um pouco mais à frente, no ano 1100, por volta do ano 1100, ele diz que o tetragrama, ou as 4 letras hebraicas para o nome de Deus, Yahvé, foram impressas na testa de Caim. Então, essa foi a marca. Um pouco mais à frente, por volta do ano 1500, Martinho Lutero, o grande reformador, reproduziu a opinião dos pais da igreja. E ele disse que a marca de Caim foi a seguinte, essa é a opinião de Agostinho, que ele reproduz. Ele diz assim que Deus mudou, mutilou ou desarranjou algum órgão
órgão de Caim. Isso fez com que ele tivesse um grande tremor na cabeça e em todo o corpo. Lutero reafirma que, embora essa posição não seja afirmada pela palavra de Deus, essa é uma opinião muito provável de ter sido o que de fato aconteceu. Mas foi durante a época da escravatura nos Estados Unidos que, entre os protestantes, desenvolveu-se a ideia de que a marca de Caim foi uma transformação racial, de que ele tornou-se negro como consequência disso. Isso foi feito para justificar a escravatura, o regime de comercialização de escravos. E por incrível que pareça, e infelizmente, foram igrejas protestantes que disseminaram essa ideia. É verdade também que o monge franciscano Simon Simeones já falava antes disso, nesse sentido. Ele dizia que os ciganos eram descendentes de Caim. Então associava a pele mais escura também à marca de Caim. Mas entre protestantes isso foi divulgado, promovido, ensinado durante o regime de escravatura nos Estados Unidos. Então a Bíblia não define qual foi a marca de Caim. O que nós sabemos sobre a marca de Caim é que ela foi uma marca de proteção. A Bíblia diz assim, que Deus colocou a marca em Caim para que não o matasse quem quer que o encontrasse. Se era uma marca de proteção, então era uma marca de bênção. O objetivo era abençoá-lo e não amaldiçoá-lo. Ele estava sendo punido pelo crime que havia cometido, mas essa punição estava sendo temperada pela misericórdia divina. Algo que acontece até nos nossos dias. Todas as calamidades que sobrevêm ao mundo estão temperadas pela misericórdia divina, né? Somente depois, nos últimos eventos, quando finalmente o processo de restauração dessa terra acontecer, o Senhor Jesus voltar, é que o mundo vai ser entregue à sua própria sorte, como parte dos eventos finais da história desse mundo. Mas até lá, todas as coisas terríveis que sobrevêm à humanidade estão temperadas com a misericórdia divina. No caso de Caim não foi diferente. Ele estava sendo punido, estava sendo expulso de casa, mas Deus colocou uma marca para protegê-lo e não para expô-lo à destruição. O objetivo era que ele não morresse. Então, quando a gente especula acerca de qual foi a marca de Caim e diz foi isso, foi uma pele escura ou foi qualquer outra coisa, nós estamos incorrendo numa maldição, porque Moisés, o mesmo que escreveu a história de Caim, afirma no capítulo 4 e no capítulo 12 de Deuteronômio que nós não devemos acrescentar nem subtrair nada ao que foi escrito. E lá na última página da Bíblia, João fala, e a revelação de João é a revelação do Senhor Jesus, que nós não devemos nem acrescentar nem subtrair. Se alguém faz isso, há uma maldição reservada para a pessoa que faz isso. Então, nós não sabemos, não está escrito, não foi revelado, não foi comentado pelos autores inspirados, e nós devemos nos contentar com o que está escrito na palavra de Deus. As coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos. Mas se não foi revelado, é porque nós não precisamos saber. Ok. Mais uma vez a gente vê um exemplo aqui de como ideias têm consequências, e às vezes muito drásticas, né? muito negativas. Uma má interpretação bíblica, na verdade nem interpretação, porque como você disse, sequer está lá no texto qualquer indicação nesse sentido, né? Mas uma ideia extraída de entrelinhas que sequer existem pode gerar toda uma mentalidade pró-escravismo, né? E já que falamos aqui em escravidão e escravismo, podemos também comentar um pouquinho sobre a questão lá de Cã, né, pastor? Qual foi a maldição de Cã? Uma vez que essa história também, muitas vezes, foi usada para tentar justificar a escravidão. Exatamente. É interessante que a maldição de Cã não foi lançada sobre Cã, mas sobre Canaã. Vocês conhecem a história, né? Um dia Noé se embebedou, desabou, expondo a sua nudez, e Cã, quando viu a situação, ele não apenas não fez nada para ajudar o seu pai, como ainda saiu para zombar dele com seus irmãos. Ao contrário deles, Sem e Jafé trataram ao pai com respeito. Quando quando Noé ficou sabendo do ocorrido, então ele lançou uma maldição sobre Canaã, que era o quarto filho de Cã. Ele disse, maldito seja Canaã e seja ele servo de seus irmãos. Então, essa profecia tem sido utilizada para justificar a escravatura e a segregação. O ponto de partida para essa compreensão é a compreensão ou a ideia de que os descendentes de Cã tornaram-se os africanos, os descendentes de Jafé tornaram-se os europeus e os descendentes de Sem tornaram-se os hebreus. Então, se está escrito que Cã ou Canaã serviria aos seus irmãos, então os europeus pensaram, ok, está correto fazer escravos africanos. Interessante que o pastor
da Igreja Reformada, Alexander MacLeod, escreveu um livro em 1802, intitulado Negro Slavery Unjustifiable. E ele apresenta um argumento bem interessante. Ele diz assim: para você poder justificar a escravatura com base nesse texto, você tem que provar 4 coisas. Primeiro, você tem que provar que todos os descendentes de Cã tornaram-se escravos. Segundo, você tem que provar que os africanos são de fato descendentes de Cã. Terceiro, você tem que provar que todos os descendentes de Jafé e de Sem têm o direito moral de reduzir essas pessoas à escravidão. Porque Sem e Jafé tinham o direito moral de não serem amaldiçoados porque trataram o pai de maneira respeitosa. Agora, você tem que provar que todos os seus descendentes estão tendo o mesmo comportamento que eles tiveram. E quarto, você tem que provar que cada proprietário de escravo é um descendente de fato de Sem ou de Jafé. Se você não provar uma dessas 4 coisas, você invalida o argumento. E é interessante o que ele fala, porque eu li recentemente que uma pesquisa publicada no Jornal Americano de Genética Humana, em 2017. Esse jornal mostra que 90% dos libaneses são descendentes de Canaã. Quer dizer, eles não são escravos, não foram escravos, pelo contrário, são os fenícios, né, que desempenharam um papel relevante ao longo da história, dominaram os mares, o comércio por muitos anos, e são descendentes de Canaã, não são escravos. Então, o que está acontecendo ali? Noé está amaldiçoando a Canaã, não porque ele está ressentido com o que aconteceu, mas ele está fazendo uma profecia com base no que ele já via no caráter de Canaã. Canaã já compartilhava dos pecados do seu pai. Provavelmente ele participou do ato ímpio do pai dele, de Cã. Agora, Noé está vendo o que está acontecendo, a linha que Canaã estava se desenvolvendo, e está profetizando com base no que estava vendo aquilo que iria acontecer. E essa profecia não foi lançada irrestritamente sobre todos os descendentes de Cã, mas sobre Canaã. E foi cumprida durante a conquista da Terra Prometida, a Terra de Canaã. Os cananeus tornaram-se um povo ímpio, um povo pagão, que eles promoviam todas as formas de degradação moral e espiritual. Por isso Deus falou com tanta insistência que eles não deveriam se misturar com os cananeus, não deveriam casar com as mulheres deles, para que essa forma de corrupção não se introduzisse no meio do povo de Deus. E foi exatamente por isso que eles atraíram o juízo de Deus. E a terra deles passou a pertencer ao povo de Israel. Então, eles passaram a ser servos dos israelitas durante a conquista de Canaã. Então, foi por meio de Josué que essa profecia se cumpriu quando os israelitas conquistaram a Terra Prometida. Não há nada nessa profecia que justifique a escravatura. Não há nada nessa profecia que possa dar suporte à subordinação de pessoas nos dias atuais. Essa concepção é uma blasfêmia contrária àquilo que nós cremos e àquilo que nós ensinamos como cristãos. Quando olhamos para Jesus, nós vemos que Jesus ergueu, jamais degradou as pessoas. Esse é o exemplo dele, esse é o exemplo que nós devemos seguir. Portanto, não há nenhuma indicação na passagem que Deus condenou perpetuamente uma raça inteira a padecer a escravidão. Então, essa má interpretação, de fato, tem forjado atitudes raciais, atitudes de segregação ao longo de muitos anos e, infelizmente, talvez ainda hoje, haja pessoas que têm uma atitude, uma predisposição negativa com base nessa passagem, mas, de fato, não há qualquer fundamentação bíblica para essa atitude. Não é à toa que lá no século XIX, Ellen White e outros pioneiros tenham agido, né, com bastante energia contra essas ideias escravocratas, né, e foram favoráveis ao abolicionismo. É interessante que já li isso, né, na enciclopédia de Ellen White, traz ali um verbete bem interessante, extenso até, sobre esse ponto aí do abolicionismo e da escravatura. Ellen White propôs até uma desobediência civil nesse caso. É aquela coisa de Atos 5:29, né, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Deus criou todos a partir de um casal, portanto somos todos irmãos, somos todos uma raça. Qualquer ideologia que estimule algum tipo de segregação, ela é realmente satânica, né? E Ellen White chama isso de um pecado hediondo. Tanto é que ela diz lá que uma pessoa na igreja adventista que alimentasse qualquer tipo de ideia racista deveria ser submetida à comissão da igreja. Olha só que interessante isso, né? Então ela foi bastante enérgica realmente com respeito a esse assunto
E no Brasil, então, né, pastor, é uma coisa totalmente absurda, né? Porque, veja, eu pesquisando as minhas raízes, eu já descobri que eu tenho sangue espanhol, sangue português, alguma coisa de sangue judaico, família Borges, Índia, minha bisavó era índia, brasileira, né? E Olha com só. certeza alguma coisa também de sangue africano. Então o brasileiro é um pouco de tudo. Nós somos jafetitas, semitas e canitas também, né? Aqui no Brasil esse Exatamente. tipo de coisa não deveria de forma alguma existir. No mundo inteiro, né? Não deveria existir esse tipo de coisa. Realmente é uma Aham. ideologia satânica essa que prega a segregação por qualquer motivo que seja, né? Pastor, está muito boa a conversa aqui, mas nós temos que caminhar para o fim da entrevista, né? E eu quero te Aham. fazer a última pergunta. Nós estamos aqui cobrindo, eu acho que, os principais textos bíblicos que falam, né, que poderiam dar alguma margem, né, para qualquer tipo de pensamento racista. Estamos aqui realmente percebendo que nenhum deles dá margem alguma para esse tipo de coisa satânica, né? Então, a última pergunta se refere ao último texto que podemos explorar aqui. A mulher de Moisés era negra? E Miriam foi racista ao manifestar ali certa contrariedade com respeito a Zípora ou Séfora? Muito bem. Esse evento está registrado lá em Números, capítulo 12, quando é dito que Miriam e Arão falaram contra Moisés por causa da mulher dele. Então, a pergunta que surge é exatamente essa. Será que Miriam era racista? Ou Arão também era racista? Por que eles estão falando contra Moisés por causa da mulher dele? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender aqui é quem é essa mulher de Moisés. Essa mulher de Moisés não é outra senão a sua esposa, Zípora, né? Não é uma mulher que ele encontrou no caminho da Terra Prometida. É a esposa dele, Zípora, que é chamada de mulher cuxita. Quem era Cuxi? Por que era chamada de cuxita? Cuxi era um dos filhos de Cã. Enquanto Canaã era o quarto filho de Cuxi, desculpe, o quarto filho de Cã, Cuxi era o primogênito de Cã. O descendente mais famoso de Cuxi foi Nimrod. Nimrod fundou cidades como Babilônia e Nínive e outras mais. Então os cuxitas se estabeleceram na Ásia, nessa região onde essas cidades foram estabelecidas, em toda aquela região da Arábia, no mapa hoje definido como Arábia. Nessa mesma região estabeleceu-se Midian. Midian era o quarto filho de Abraão com Quetura. E Midian tornou-se o pai dos midianitas. Então, quem era Zípora? A Bíblia diz que Zípora era uma mulher cuxita, vinha dessa região, e ao mesmo tempo é dito que era uma mulher midianita, ou seja, da região de Cuxi, mais especificamente na região de Midian, onde moravam Jetro e toda a família de Jetro, seus irmãos e toda a família de Zípora. Então Zípora era cuxita e midianita, porque vivia nessa região. Para confirmar isso, nós vamos lá no livro de Abacuque, onde é dito que as tendas de Cuxi estão lado a lado ou em paralelo com as cortinas de Midian. Está se referindo, portanto, à mesma região. Qual era o problema de Miriam com Zípora? O primeiro era esse, é que ela era uma mulher cuxita, ou seja, ela pertencia a uma outra nacionalidade. Miriam não era racista, Miriam era nacionalista. O primeiro questionamento dela era por que Moisés casou com uma mulher estrangeira e não simplesmente pegou uma mulher ou escolheu uma mulher dentre as filhas de Israel? Então, isso foi uma ofensa ao seu orgulho nacional e à sua família. Mas esse não era o principal problema de Miriam com Zípora. O principal problema era outro. Você se lembra que foi o próprio Deus quem escolheu Miriam e Arão para serem auxiliares de Moisés. E por isso eles tinham uma posição de destaque em Israel. A Miriam, especialmente, tinha o dom de profecias, assim como Arão, mas Miriam tinha uma personalidade forte, tinha um caráter determinado, ao mesmo tempo que falava melhor, tinha o dom da poesia, escrevia, né, cantava, ou seja, uma pessoa extremamente habilidosa. Quando Zípora encontrou-se com Moisés no deserto, porque você se lembra que Zípora ficou em Midian quando Moisés foi para o Egito libertar Israel. Então, quando ele já estava no deserto, é que Zípora foi e se encontrou com ele e com o povo de Israel lá no deserto. Quando Zípora olhou e viu o fardo pesado que Moisés carregava, ela foi e falou com o pai dela, Jetro. Jetro foi e falou com Moisés, sugeriu medidas a Moisés. Moisés prontamente atendeu às sugestões de Jetro. E isso levou Miriam e Arão a ficarem enciumados, porque entendiam que agora o sogro de Zípora
melhor, o sogro de Moisés, o pai de Zípora, ia ter mais influência sobre Moisés do que eles mesmos, sendo irmãos deles. Esse foi o primeiro problema e esse era o motivo principal da antipatia de Miriam por Zípora. Então não era o racismo, era o primeiro nacionalismo. E segundo, era o fato de Zípora estar interferindo, segundo Miriam acreditava, no espaço que ela tinha de liderança e de destaque em Israel. E agora a mesma coisa está acontecendo. Quando você vai no capítulo 11, você vê que Deus pede que Moisés escolhesse 70 anciãos para compartilhar a liderança de Israel com essas pessoas. Miriam simplesmente achava que isso não era necessário, porque ela e Arão davam conta do recado. Eles não queriam perder a posição que eles tinham. Então, o mesmo problema que fez com que o mal surgisse lá no céu, no coração de Lúcifer, surgiu no coração de Miriam. E ela encontrou em Arão alguém que desse suporte a ela. Então, o problema dela não era racismo, era primeiro nacionalismo. Mas segundo, e mais importante, era o orgulho, a exaltação própria, o desejo de supremacia. E foi por isso que Miriam tornou-se leprosa. Deus deu um castigo a ela na hora, ela ficou leprosa. Deus falou, Moisés, chama lá Miriam, Arão, vem aqui atender a congregação. E ao chegarem lá, Deus falou, você não teve vergonha ou não teve medo de falar contra o meu servo? E ela ficou leprosa, Moisés orou por ela, ela teve que passar 7 dias fora do acampamento para depois ser restaurada a sua posição. Então, não, Miriam não era racista, Miriam era nacionalista, mas o principal problema dela era outro. E é um problema que é muito próximo a todos nós. Nós precisamos lutar continuamente contra essa tendência humana que busca a exaltação própria, o desejo de supremacia, né, a necessidade de reconhecimento que todos nós temos. Esses eram os problemas de Miriam e foi isso que levou Miriam a falar mal de Zípora. Muito bom, pastor. Como é bom a gente esclarecer, né, esses pontos obscuros na palavra de Deus, não na palavra, mas na forma como as pessoas enxergam e usam muitas vezes esses textos, né, de forma inapropriada e até pecaminosa mesmo, né, como nós já vimos. Eu creio que nós abarcamos aqui os principais, né, e eu quero deixar aqui mais uma vez o convite para que você assista a série Raça e as Escrituras. 5 episódios, material muito bom no canal do pastor Silvano. Repito, eu vou deixar aqui na descrição o link para que você possa assistir. São 5 pequenos vídeos que vale muito a pena você assistir, quem sabe até estudar na igreja, né, com pequenos grupos, enfim, dar o uso mais apropriado para esse material que foi feito com muito carinho, com muita competência e que vale muito a pena realmente ser analisado, estudado e até com oração mesmo para que certas ideias possam mudar a partir daí. Pastor Silvano, quem sabe aí um último recado, quem sabe aí destacando algum ponto do Novo Testamento que realmente é um golpe mortal aí contra qualquer ideia racista. Uhum. Olha, eu diria que há pelo menos 3 textos base, né, 3 textos fundamentais que devem nos ajudar a ter a compreensão bíblica, a cosmovisão bíblica acerca das pessoas. O primeiro é Mateus, capítulo 24, verso 14, onde é revelada a intenção de Deus de salvar todas as pessoas desse planeta. O evangelho vai ser pregado em toda Pantatá Etni, todas as culturas distintas, todos os grupos de pessoas com linguagem e culturas específicas. A intenção de Deus é alcançar todas as pessoas. Quando Abraão foi chamado lá em Gênesis capítulo 12, ele foi chamado para isso. A expressão utilizada lá é traduzida na Septuaginta por Pantatá Etni. Então, Abraão foi chamado para ser uma bênção para todas as famílias da terra. A agenda de Deus sempre foi universal. Deus fez uma escolha particular por um grupo específico para que, por meio de Abraão e seus descendentes, todas as famílias da terra fossem abençoadas. Então, a agenda divina sempre foi universal. A segunda coisa que eu quero destacar é o que está lá no livro de Gálatas, capítulo 3, versos 26 e 27. Por meio de Jesus Cristo. Então, vejam, a nossa condição é a mesma. Pecadores. Não importa de onde você vem, aonde você está, qual a sua posição na vida, você é pecador, como eu sou pecador. Mas por meio de Jesus Cristo, nós podemos ser feitos filhos de Deus. Nós somos feitos filhos de Deus. Fomos resgatados pelo seu sangue. Ele morreu para pagar o preço dos nossos pecados. E na condição de filhos de Deus, agora já não há essas divisões que nós estabelecemos com a nossa natureza pecaminosa. Já não há judeu, já não há grego, não há macho, não há fêmea, não há escravo, não há livre, porque todos somos um e herdeiros conforme a promessa. Ou seja, todas as promessas que Deus fez a Abraão e aos seus descendentes, a promessa de que eles teriam uma terra, de que eles teriam uma herança, de que eles teriam um nome, todas as promessas que Deus fez a Abraão e seus descendentes pertencem a você e a mim, porque somos filhos de Deus por meio do Senhor Jesus.
E finalmente o texto de Apocalipse, capítulo 7, verso 9, onde João diz: eu vi lá diante do trono uma grande multidão, a qual ninguém pode contar. João viu a promessa a garantia divina de Mateus 24, o evangelho será pregado. João viu o cumprimento disso. Ele viu isso cumprido. Ele viu pessoas de todas as tribos, línguas, povos e nações, todas diante do Cordeiro. Estavam vestidas de vestes brancas, que você sabe da profecia bíblica, representa os atos de justiça do Senhor Jesus, o caráter do Senhor Jesus, que foi imputado em nós. Então, quando Deus olha para nós, Ele já não vê o meu caráter defeituoso, pecaminoso, Ele vê a justiça de Cristo que foi creditada em meu favor. É por isso que essas pessoas estão lá. Não é pela cor da pele, não é por qualquer outro motivo, não é porque foram muito boas ou muito competentes ou por qualquer outra razão. Elas foram compradas com o sangue do Senhor Jesus. Então, esse é deve ser o nosso motivo de orgulho. Não a raça a qual pertencemos, não a posição que temos na vida, não o nível que atingimos, não a graduação que alcançamos, não o saldo da conta bancária, não os seguidores nas mídias sociais. O motivo de orgulho é a convicção de que eu faço parte dessa grande multidão, farei parte dessa grande multidão quando o Senhor Jesus voltar. Pastor Michel, só quero dizer muito obrigado a você pela oportunidade de estar com você. Como eu disse a princípio, eu tenho uma admiração profunda por você, pelo seu trabalho, pelo seu lindo ministério, que envolve várias áreas. E eu me sinto honrado pela oportunidade de poder ter estado com você aqui. Pastor, eu que agradeço, viu? E também desejo que Deus continue abençoando ricamente seu ministério, sua vida, sua família. Continue pregando a verdade como está na palavra de Deus. E obrigado também pela amizade, né? Por esses longos anos já que temos aí compartilhado nossas esperanças e sonhos, né? Sem dúvida o maior deles, um dia estar com Cristo lá no céu. Grande abraço, e a você que nos acompanhou nessa entrevista também fica aqui o nosso abraço, nosso desejo de que Deus abençoe ricamente sua vida. E não esqueça, assista a série Raça e Escrituras, você vai gostar. Até mais.